Queridas telespectadoras e telespectadores, sejam bem-vindos ao Wunder heute. O fato do nosso convidado Marcus Lindner poder estar aqui hoje conosco, por si só já é um milagre. De uma forma maravilhosa e impressionante, Deus interveio na trajetória da sua vida. Ao ouvir a sua história, vocês vão entender que isso realmente é um milagre. A sua história foi assim. Marcus Lindner nasceu num lar cristão e até seus 15 anos, podemos dizer uma família harmoniosa. Ele, juntamente com sua mãe, seu pai e uma irmã mais nova, eles cresciam até que de repente o pai foi diagnosticado com leucemia. Por um período de 1 ano, em meio a temores e esperança, veio a morte do pai. E isso foi como se o chão lhe fosse tirado debaixo dos pés. Marcus passou a rebelar-se contra o cristianismo e muito cedo, aos 16 anos, caiu no erro. Nós vamos deixar que ele mesmo nos conte sobre isso depois. Com muita decepção e ódio, se envolveu com álcool, cocaína, heroína. De fato, uma vida que por um longo período seguiu em altos e baixos, inclusive com overdoses, onde ele foi encontrado um dia num parque, e isso realmente se destaca como um milagre, pelo fato de que ele não morreu naquele dia. Mas agora, com saudações e boas-vindas, Marcus, queremos ouvi-lo. Eu já me adiantei em alguns tópicos. Ao ouvir isso, logo se entende que só pode ser um presente de Deus o fato de ter sobrevivido. Eu mencionei, na época, quando tinhas 15 anos, quando teu pai foi diagnosticado com leucemia e morreu pouco tempo depois, isso literalmente te tirou o chão debaixo dos pés. Sim, isso foi um corte profundo na minha alma. Uma grande insegurança, desesperança, até porque havia uma expectativa em função da nossa fé em casa, que o papai fosse curado e sobreviveria, mas não foi assim. E isso desencadeou, e eu até mencionei na introdução, com isso você se rebelou contra o cristianismo e até contra a tua própria mamãe? Exato, pois meu pai era a minha segurança, a nossa proteção. Ele tratava de manter nossa família unida, mas não estava mais ali. A minha mãe não tinha nada a me dizer, e eu simplesmente peguei a minha vida em minhas mãos, e dentro daquilo que eu julgava acertado, fui seguindo. Tu também juntou-se com grupos de amigos consumidores de drogas, onde muito cedo te envolveste em consumo de entorpecentes. Sim. Mas chegou um tempo, ali pelos 18 anos, onde conseguiste te libertar novamente. Como você conseguiu? O que aconteceu para que você conseguisse sair dessa? Eu percebi que esse caminho me deixou oco. Eu senti um tremendo vazio no meu coração. Uma saudade que não passava. E eu sabia na ocasião que só existia esse caminho, que é com Deus, para me aliviar. Sim, entregar a direção da minha vida para Jesus e dizer: faça ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. E foi isso que eu fiz. Com isso, você achou o caminho novamente numa comunidade cristã? Sim, isso foi bom para mim. Eu obtive uma nova direção, novos amigos, paralelamente à minha nova função profissional que aprendi ali, onde me formei em marcenaria e também me envolvi nas tarefas da igreja. Eu construí um novo púlpito, eu ajudei a fazer reformas. Isso era como um preenchimento em família para mim. Mas agora, de repente, veio uma violenta recaída. Eu até diria, você desabou. Foi exatamente Tu assim. teve uma razão para isso? Naturalmente, eu era jovem e eu precisava e tinha pessoas como espelhos para mim. Um deles foi um pastor que também me deu suporte e uma nova identidade. Só que esse pastor se desviou da fé e isso me trouxe confusão à mente. Eu fiquei inseguro, isso me trouxe desânimo e produziu a minha recaída. Então essa quebra de confiança te trouxe insegurança tal que chegaste a pensar que não havia ninguém que poderia te dar uma referência espiritual? Sim, é verdade.
Eu posso comparar com a morte do papai. Ele era uma figura que deu estabilidade, simplesmente uma visão para minha vida de então, que de uma hora para outra sumiu. Bem assim. A partir daí podemos dizer, começou um grande peso, um verdadeiro calvário. Um constante sobe e desce em meio à internação e centros de recuperações. Como conhecemos aqui na Suíça, centros de recuperações abertos, como o da Casa Pelete. Sim. Tu também teve experiências que tiveram a ver com agressão à tua vida? Sim, definitivamente. Nos fale sobre uma dessas experiências. Essa foi a minha primeira overdose. E foi como que mortal para mim. Na ocasião, eu estava numa noite em São Carlos, sentei-me num degrau e misturei uma dose de cocaína e heroína. Eu subestimei o resultado e apaguei. E eu sabia que eu podia morrer. Bem interessante. Querida telespectadora e telespectador, isso prova o quanto é importante que nós estejamos unânimes em oração. Lá estava a mãezinha do Marcos que orou, a qual mais tarde te perguntou: você até queria convencê-la a te dar mais um dinheirinho para comprar pó, quando disseste, preciso ir ao hospital para pagar despesa de internamento? Foi dessa forma. Aí ela telefonou para se certificar. Conte-nos essa história. Esse episódio se deu assim. Naquele dia da overdose, fui levado de ambulância para o hospital. Minha overdose não me deu condições de perceber nada nesse tempo em que os médicos lutaram para me reanimar. E eu não sei o que se passou então. O que aconteceu é que eu disse para minha mãe que estive no hospital. Foi onde ela telefonou para saber se era assim. Após as informações, ela se deu conta que durante essa fase ela havia acordado à noite e algo lhe disse que devia orar, pois se tratava sobre a minha vida. E foi guiado pelo Espírito Santo de como haveria de orar. Isso se confirmou com o que eu lhe havia dito. O médico com quem ela falava não tinha autorização para passar detalhes, mas ela insistiu perguntando: ele estava realmente morto? Perguntou dessa forma. O médico então respondeu-lhe: sim, era assim. Sim, isso é ética médica. Depois foi falado para minha mãe que me empurraram para um lado em cima de uma maca, colocaram um lençol por cima, onde mais tarde uma assistente ouviu que eu estava respirando afogante. Eu me recordo que quando eu acordei no hospital, visualizei um relógio na minha frente que marcava 5 para meia-noite. O horário era 5 para meia-noite. E isso é uma lembrança viva que permanece até hoje em mim. Essas 5 para meia-noite falaram alto para ti. Sim. Foi como se estivessem te avisando: Marcos, já são 5 para meia-noite, mude tua vida. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso ainda levou um tempo. Você ainda fez uma terapia. E quanto tempo ainda se passou até que você estava preparado para dizer: quero mudar definitivamente? Pois tu ganhaste a vida como presente novamente. Sim, definitivamente. Nesse processo, imaginava, faz parte passar por uma imersão dessa. Mas eu me di conta que o problema seria muito mais profundo. Não se tratava apenas de receber minha vida de volta, e sim de que o meu coração sofresse uma mudança, que a minha personalidade fosse reconstruída, que me confrontaria com a minha história, que eu tenho o direito de fracassar e cometer erros. Em algum lugar eu tinha dentro de mim que eu não devo errar e fracassar. E isso durou por mais 10 anos até que eu reconheci: eu preciso de reabilitação. Deus teve que guiar meus passos para que me tornasse livre de relacionamentos, para que eu pudesse ir ali, e também a finança, onde seria necessário encontrar um patrocinador.
É impressionante que você contactou um homem por nome de Michael Schöff. Sim. Nós também temos o testemunho de Michael. E você afirmava: quero fazer uma terapia cristã em Besthaupt, Herisau. E ali estava uma pessoa importante contactada para te ajudar. Um homem que passou pelas drogas, Sim. foi liberto porque alguém o ajudou a sair dessa. E eu me impressiono como Deus simplesmente escreve a história adiante. Como é esse círculo e como ele retira esse homem novamente para fora. Mas como podemos entender essa terapia cristã? Você teve a necessidade de reaprender todas as coisas novamente? É verdade. Inicialmente, eu não podia me inteirar em determinados programas, pois eu havia passado dúzias de vezes em clínicas e terapias. Apesar disso, não tive grandes problemas com as estruturas em si. Meu problema era identidade. Eu era muito inseguro. Precisei reaprender a falar diante das pessoas. Havia grupos de diálogos. Ali eu precisei primeiro sentir no meu interior minhas reações e como conseguir e como organizar minha mente. Assim era o procedimento. Quanto ao terapeuta, a pessoa permanecia lá? Sim, era a Randzeit-terapia. Com grupos externos, eu vejo sensato que a gente siga sucessivamente adiante, sempre um pouco mais e mais, assim por diante, até que a gente adquira a confiança, podendo se mover com liberdade, sem pensar imediatamente no pó ou qualquer outra coisa. Qual é a importância nessa mudança do meio social e essas situações que nos cercam? Isso para mim tornou-se prioridade. Eu quebrei todos os elos que me amarravam anteriormente a começar minha residência. Procurei me estabelecer em uma determinada distância de todo esse centro da minha desgraça. Foi uma decisão necessária após ter passado por esse abismo. Tu permitiste que nós pudéssemos tomar parte quando disseste que precisaste te ajustar, tu eras inseguro. Poderíamos então dizer que Jesus te deu verdadeira identidade novamente? Sim, sempre de novo, e eu preciso dizer, Deus precisa ser sentido e presente no dia a dia da nossa vida. Pois eu, como um miserável usuário de drogas, não podia ficar um dia sem ele, senão as drogas estariam ainda muito próximas, pois foi isso que me segurou, que me deu estabilidade. Eu precisei primeiramente experimentar Deus no lugar do meu pai, e Deus me chegou em mãos. E isso Deus sempre novamente me presenteou através de situações. Por exemplo, durante a terapia, procurei um emprego. Eu desejava um emprego num restaurante. Eu estava 5 anos sem emprego, não tinha mais prática. Obtive uma oferta de emprego após um único contato que eu fiz, e agora já 2 anos e meio, meu projeto tornou-se real. Pois é, pois lá já era como se Deus carimbou as suas digitais. Eu não te esqueci, também te preencherei o coração e sentimento, e isso ele continuou fazendo. Você hoje está livre das drogas, você casou-se, Deus te deu uma esposa maravilhosa, você está feliz, tornou-se pai. Podemos dizer que a tua cura teve início internamente. Você foi curado de dentro para fora. E essa ferida que você tinha em consequência da perda do pai fosse substituído com a presença viva do Papai Celestial para que o teu coração fosse finalmente curado. E isso se trata de uma identidade que me faltava. E Deus se colocou no lugar. Essa indagação, por que afinal eu vivo? Quem eu sou? Isso ele reconstruiu aos poucos. Você também pôde aprender, Marcos, que quando a gente cai e desanda, ele não desiste de nós simplesmente, mas que ele se compadece e nos levanta e diz: vamos continuar juntos essa jornada.
E hoje já percebeste que isso se torna cada vez mais forte, que apesar dessa identidade eu não posso me comparar. Deus me perdoou. Eu tive a oportunidade de pedir perdão a outros que eu machuquei. Você redescobriu essa fé cristã, esse amor por Jesus, o qual também curou o teu coração. Hoje você se encontra num chamado desejando ajudar pessoas que estão na mesma situação, que também passaram por essas coisas, seja diretamente ou com família ou com desgraças, para dizê-las: não desistam, permaneçam nele. Mexeu muito comigo o exemplo da tua mamãe, de ver ela orava. E Deus até a acordou do seu sono e disse: ora por teu filho. Isso nos deve dar ânimo. Mesmo que a tua história se estendeu por anos, nós não desistimos. Deus não desiste de ninguém. E desde então eu estarei numa forte expectativa sobre o que você tem a dizer. Hoje minhas forças estão mortas, mas Jesus é a minha vida. Sim, a minha experiência me leva a ser fiel em entender que tudo que há em mim não é problema para o Senhor. Para mim pode ser um problema, enquanto eu seguro as coisas comigo e tento resolvê-las. Mas eu notei, falhas não existem, ou seja, não permaneceram atrás de mim com Deus, entre mim e Deus. Sim, todas essas coisas Ele me livrou. Por isso sou muito feliz e agradecido. Poderíamos dizer, ali estava um buraco, um vácuo, pois o pai havia morrido cedo e agora isso foi novamente preenchido com o amor do Papai do Céu. Sim, exato. Também perceber que não existe nenhuma acusação. Se Ele permite tribulação, que até pareça demasiada, eu percebo que consigo lidar com isso, o que eu não conseguia anteriormente. Posso agir com responsabilidade, pois é isso que esperam de mim. Hoje você pode estar em pé, até compartilhar, pois disseste, isso não me é possível. Hoje você vê que Ele trabalhou em teu ser. Isso é maravilhoso. O que dirias para aqueles que nos assistem e dizem: eu já experimentei de tudo, estou desolado. Enquanto tu, que já passou por isso, que conselho darias? É imprescindível que em qualquer situação não lute sozinho. Procure ajuda com pessoas confiáveis, que possuam um bom testemunho. E seja ousado em abrir-se, sem omitir nada. Até sobre os teus medos, que sempre reaparecem, dos quais tens receio de se expor, e por isso não queres repartir. Exatamente assim. Você já mencionou ser transparente, esse é um ponto importante. Não se retrair e não encobrir nada. Sim. Isso é correto. Maravilhoso. Marcos, agradeço imensamente por podermos fazer parte dessa tua história. E desejo muitas bênçãos sobre o teu casamento, família e para tudo aquilo que Deus ainda tem reservado para você. Muito obrigado. Bênçãos que desejamos também para vocês, queridas telespectadoras e telespectadores. E caso esteja se questionando, esse Jesus Cristo, da forma como vi hoje, ainda nem conheço. Então esse é o melhor momento para tomares a tua decisão, colocando a tua confiança nele. Faça uma oração, ainda que ele te pareça muito distante. Uma oração simples, recitada de todo o coração. Jesus, se é assim, eu quero te conhecer também. E te deixo entrar na minha dificuldade. A minha vida há de te pertencer. Orando dessa forma, certamente ele ouvirá. Ficaremos muito felizes se em breve pudermos nos rever novamente. Deus te abençoe.